Bem, nesse vídeo 935 da CCI, vamos falar sobre acusação falsa, supostamente falsa, quase considerada falsa, legitimamente falsa, do deputado Lindenberg Faria contra o Alfredo Gaspar, o deputado relator da CPMI. E ele fez essa denúncia com uma coautora ao lado, que era a senadora Soraya Tronic. Vamos fazer um estudo sobre isso. Isso é uma sindicância da CCI, da nossa Comissão Cidadã, para você ver o grau de responsabilidade desses dois parlamentares nessa falsa denúncia, né? E como que eles se envolveram nisso. Então, é um debate muito profundo, porque pode custar um mandato de dois parlamentares, ou por via judicial ou por via eleitoral, porque quando você faz uma denúncia desse tamanho, né, que é um crime hediondo, e acusar alguém de estupro, e se não conseguir provar, né, é uma calúnia, né, que merece reparação. Então, vamos entender isso, e eu vou trazer o vídeo aqui para a gente relembrar do começo. Eu sei que isso é uma matéria vencida, já tem uma semana e tal, mas esse é um debate importante, porque se você está numa investigação, você tem que aprofundar no assunto, tá certo? Vamos dar o direito para cada um deles, né, do Lindenberg e da Soraya, para a gente colocar as falas deles aqui, e nós vamos comentar isso, tá certo? Porque o Alfredo Gaspar já provou por A mais B que ele não tem nada a ver com a história. Mas por que isso entrou no assunto? Né? Por que esse tema entrou no assunto do o estupro? Porque começou lá no STF, né? Quando o STF decidiu não deixar que a comissão parlamentar mista de inquéritos fosse prorrogada. Aí o Gilmar Mendes fez uma acusação muito forte aos deputados, né, aos membros da CPMI, e aí, no dia que a CPMI foi fazer a leitura do relatório, o relator, que se sentiu ofendido pelos ataques de um ministro da Suprema Corte com relação ao trabalho do Legislativo, ele resolveu citar umas frases de o Barroso, que era um desafeto do Gilmar Mendes em um determinado assunto, e ele repetiu essa frase. Ao ele repetir essa frase, ele incomodou esse texto, ele incomodou a base do governo, que também quer acabar com a CPMI, né? Não quer que ela continue porque está investigando o pessoal da base do governo. Então o Lindenberg Faria se sentiu ofendido, quer dizer, ele se sentiu no direito de bater no Alfredo Gaspar, porque ele estava atacando, né, de forma clara, com muita classe, o Gilmar Mendes, que tinha feito uma crítica severa ao trabalho da CPMI. E aí, no roupante, ele soltou lá, né, seu estuprador e tal. Pronto. Aí a turma apontou o dedo para ele e falou assim, ele te acusou de estuprador. E agora ele tem que provar. E aí, política é assim. Se acusou, tem que provar. O deputado ficou meio assim, né? E agora? Acusei. Não vou dizer que não acusei. E aí ele foi dar uma coletiva depois. E na coletiva ele quis sustentar. E ele puxou para o lado dele a Soraya, senadora. Falou, trazer uma mulher comigo aqui, porque esse negócio de estupro tem a ver com mulher e tal. Então a palavra de uma mulher reforça, né? Só que era uma denúncia falsa, ele não tinha consistência nessa denúncia. Talvez ele estava em processo de apuração, porque eles queriam achar alguma coisa do Alfredo Gaspar, forçaram a vida dele de tudo quanto é jeito, porque é o homem que denunciou muita falcatrua, né, da atual base do governo, que está aí sendo prejudicada, tanto eleitoralmente como criminalmente. Então vamos ver, a hora que o Lindenberg Faria vai dar esse depoimento depois para justificar, olha, eu acusei mesmo, e aí ele fica assim, você vê que ele está tenso, né? Ele sabe, agora eu estou numa fria, mas eu não vou correr da briga. Acompanhe. Aquele bate-boca que houve na sala. Eu confesso aos senhores e às senhoras que eu estava com aquilo entalado na minha garganta, porque há 2 dias eu fui procurado, e a senadora também tem essas informações, de denúncias gravíssimas. E nós acabamos de protocolar na Polícia Federal. Presta atenção, ele falou que há 2 dias ele tinha uma denúncia grave, quer dizer, ele nem se preocupou em apurar. Né? Olha, eu tenho uma denúncia grave, mas muito grave. Recebi ela há 2 dias.
Hein? E aí solta assim, desse jeito, sem saber se é verdade ou não. Olha só como é que ele está se ferrando aí, ó. Uma notícia de fato. Nós estamos preservando nomes aqui nesse processo. Vai ter um anexo. A gente está aqui preservando os nomes das vítimas desse processo. Vítimas, né? Há uma criança de 8 anos e uma jovem de 21 anos. E as acusações aqui são muito sérias. Acusações com diálogos. Então ele está se referindo a acusações, né? Então ele está focado no Alfredo Gaspar. Olha como é que ele está colocando a coisa como acusação. Ele não está colocando como suposta acusação, indícios de acusação. Ah, alguém está acusando. Então você está dando aval para a acusação, tá certo? É bem diferente de dizer, olha, eu recebi uma denúncia, né, e a acusação é muito séria. Então, antes de você colocar sobre o assunto, você verifica antes para dizer, olha, se é sério, né, vai verificar antes para ver se é verdade, antes de falar, porque depois que fala, aí pronto, já teve o dano moral, né? E aí tem que responder por esse dano moral. Não é por aí que a turma avalia a questão judicial? Vamos vendo. Com gravações, né? Uma criança de 13 anos, quando a gente fala para dar luz a uma criança, nós estamos falando de muita coisa, de estupro de vulneráveis, nós estamos falando de pedofilia. Infelizmente, a gente está aqui vivendo isso hoje. Então preste atenção. É duas acusações graves. E é acusação de estupro, né, e de pedofilia. Olha só, a gravidade da onde o Lindenberg foi se meter. Foi acusar o relator da CPMI, um homem que estava fazendo um trabalho sério, que caiu na graça do povo brasileiro, e aí ele sai com essa, né, de estuprador e pedofilia para cima do deputado. Hein? Fala sério. Continue vendo. Confesso aos senhores aqui, senhoras, que foi um dilema que nós estamos vivendo há 2 dias. É uma história que agora vai ter um processo por parte da Polícia Federal, mas é uma história terrível, de pedofilia, de estupro de vulneráveis, até de trabalho escravo. E num momento como esse, o que a gente quer aqui é que a Polícia Federal... Olha só, já são 3 acusações que ele está fazendo. Pedofilia, estupro e trabalho escravo. Tudo isso para cima do senador, do deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS. Olha o tamanho da acusação desse deputado. O tamanho da responsabilidade dele. Atacar só porque o homem fez um belo trabalho na CPMI. Vai anotando. 3 acusações gravíssimas. Faça o seu trabalho. Nós temos preocupação, inclusive, senadora Soraya aqui, com a proteção dessas vítimas que vivem numa situação de muita vulnerabilidade, todas, e a proteção física. Nós temos preocupação, de fato, com a proteção física dessas pessoas. Eu queria que a senadora Soraya, depois eu quero falar outra coisa sobre a CPI e escutar vocês. Bem, agora ele jogou a Soraya no fogo. Bem, a Soraya não queria estar ali, está entendendo? Mas não, é base do governo, né? Foi eleita na época, na onda do bolsonarismo, depois traiu o Bolsonaro e tal, aquela coisa toda, se colou na base do governo, e aí está aí essa peça aí, né, sendo explorada, ficou uma senadora sem rosto, vamos dizer assim. E aí, assim, ó, vem cá para você me ajudar nessa denúncia furada aqui. A senadora, ela estava ali como avalista, ela era da base do governo, ela estava comprometida com o governo, né? Estava ali para acabar com a CPMI também, né? Estava lá para não deixar investigar, né, as pessoas que eram importantes ser investigadas. Então, ela foi na onda do Lindenberg Faria.
Percebe que ela não queria estar ali, mas participou, né? Foi avalista, né? Foi copiloto, vamos por assim, né? Da situação. Acompanhe. Bom, nós recebemos essas denúncias e, além das denúncias, que nós vislumbramos indícios seríssimos, nós pedimos o pedido foi um pedido de socorro, de desespero dessas pessoas, desespero, pedindo socorro. Então, quando ela fala isso, ela fala que ela teve acesso a essas informações que ela recebeu. Ou seja, ela está no meio do bolo. Ah, eu não sei de nada, ele está falando aqui, né? Agora, se o que ele falou é verdade, tem que apurar. Mas não. Ela disse que tem informações, que ela já estava envolvida na coisa. Entendeu? Que ela chegou a ver as coisas, os depoimentos, aquela coisa toda. Então, ela já tinha noção do que se tratava. Ela não está inocente nessa história, não. Continue vendo. Acredito que na minha condição de mulher, aqui foi por isso que me procuraram. Confesso que eu estou extremamente agoniada, chateada e nervosa com essa situação. Não é fácil. Nós devemos respeitar a presunção de inocência, uma garantia constitucional de todas as pessoas. Peço para que não haja um pré-julgamento. Não é a nossa competência de legisladores, cuidar desse tipo de situação. Então, a nossa obrigação é enviar para as autoridades competentes, é o que nós estamos fazendo. Então, o que é a Soraya? Porque a Soraya tem noção de direito, né? Ela tem formação em direito. Então, a Soraya percebeu que ali era uma denúncia, entendeu? Que ela não tinha uma base para poder sustentar aquela denúncia. Mas ela tinha um compromisso político com Lindenberg de dar apoio para ele naquela denúncia. Então, ela teve que ser solidária ao Lindenberg. Então, o que ele disse? Eu não acusei. Eu não estou aqui para acusar. Eu estou aqui para reforçar o homem que está acusando e ser avalista dele. Entendeu? Ou seja, é uma coautora da denúncia. Entendeu? Porque ela está dando aval. Ela podia falar assim, eu não concordo com a fala do Lindenberg, porque nós não temos provas sobre isso. Acho que ele não deveria ter falado isso. Isso deveria ter corrido em segredo de justiça, mas ele botou a boca no trombone, né? Antes de apurar tudo, e ela está ali para ser avalista da fala do Lindenberg. Então, por mais que ela queira dizer que eu não temos que respeitar aquela coisa de inocência, mas ela estava ali como avalista da denúncia. Então, ela está ali como coautora, no meu ponto de vista. Vamos ver. Num rompante, isso foi externalizado e eu entendo por quê, porque eu também estou engasgada, estou estupefata, estou abismada com o que nós vimos, ouvimos, enfim. Então é este o motivo, infelizmente aconteceu hoje. Nós gostaríamos que vocês respeitassem, né? Vai tramitar em segredo de justiça. E se... Pronto, vai tramitar em segredo de justiça. Se é segredo de justiça, não era para falar. Porque quando você fala um negócio desse, você quebrou o segredo. Eu estou acusando. Depois para dizer que é inocente, tá. Vai provar que é inocente, entendeu? Mas e o estrago? Né? E o constrangimento? Né? E o dano moral? Isso tem um preço, né? A irresponsabilidade como senadora, como uma parlamentar, uma mulher que entende de direito. A palavra dela tem peso. Então, a responsabilidade, no caso dela, que é senadora, é muito grave. Né? Porque agora segredo de justiça não existe mais, você já quebrou o segredo. Tanto que o Alfredo Gaspar teve que mostrar o DNA, né, da menina, teve que mostrar o DNA dele, o sangue dele, está aqui tudo para vocês fazerem e tal, que não tem nada a ver e tal. Entendeu? Expor a família dele, expor ele para a esposa, expor a vida pública, porque é um homem público numa situação assim de extremo destaque, num papel importantíssimo de Estado que ele estava fazendo com relação à relatoria numa CPMI. Então, continue vendo.
Uma acusação tão grave dessa, se ela não for verdadeira, é simples da pessoa resolver. Basta um exame de DNA. Pronto. É simples da pessoa resolver. Basta um exame de DNA. Pronto. Ele mostrou e agora ele está indo para cima. Vai processar. Entendeu? Acusou sem prova, né, sem ter consistência, por um rompante político ali para poder dar, né, aval para o Lindenberg. Né? O Lindenberg arrastou ela para o imbróglio. Então ela está realmente até o pescoço aí, junto com o Lindenberg, nessa brincadeira aí de fazer falsa acusação. Porque é isso, gente. O pessoal aí da direita apoiou muito com esse negócio de fake news, né? Agora eles vêm com um negócio desse em cima de uns parlamentares, num momento importante, que ele está fazendo um trabalho sério. Tem mais um pouquinho dela falando sobre esse assunto, de outro ângulo. Vamos acompanhar. Bom, nós recebemos essas denúncias e, além das denúncias, nós vislumbramos indícios seríssimos. Nós pedimos o pedido foi um pedido de socorro, de desespero dessas pessoas, desespero. Acredito que na minha condição, nada com o que nós vimos, ouvimos, enfim, então é este o motivo. Infelizmente aconteceu hoje. Nós gostaríamos que vocês respeitassem, né? Vai tramitar em segredo de justiça. E se uma acusação tão grave dessa, se ela não for verdadeira, é simples da pessoa resolver. Basta um exame de DNA. É simples. Então, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, exame de DNA da pessoa acusada, certo? Da pessoa acusada. Porque já ouvimos aí que... Exame de DNA da pessoa acusada. Então ela reforça que a pessoa acusada é o senador, quer dizer, é o deputado. Ela está reforçando isso. Ela está colocando ele como uma pessoa que está sendo acusada de estupro, né, de pedofilia, de trabalho escravo. Ela está reforçando. Então, ela se comprometeu nessa fala, né? Vamos ver. Que há exame de DNA, que há homônimos, algumas coisas estão transitando pelos corredores. Mas a acusação não é essa. Então, a pessoa acusada que se coloque na posição ou à disposição de oferecer material para o exame de DNA. O que nos preocupa realmente, além da segurança dessas vítimas, porque se tratam de duas crianças, hoje, na verdade, uma já é maior de idade, mas também estamos preocupados até com a nossa segurança aqui, porque não é fácil estar no nosso lugar falando sobre algo assim, externalizando, dando publicidade a algo tão grave e tão sério. E ainda faz uma outra acusação, entendeu? Que o Alfredo Gaspar tem a ver com crime organizado. Será por quê? Porque eles podem nos ameaçar, nós estamos nossa vida em risco, nossa segurança em risco. Olha aqui, né, que baixaria, né, além de tudo, faz uma acusação dessa. Ela só foi piorando. Vai vendo. Então, que todos tenham paciência e respeitemos o trabalho da Polícia Federal, não é, Lindenberg? Foi anexado também gravações sobre suborno, doação, eu aqui... Quarto, estupro, pedofilia, trabalho escravo e suborno. 4 acusações contra o relator da CPMI. Olha o grau da gravidade dessa fake news desse rapaz. Isso aí é para cassação de mandato, se não for para cadeia. Não pode fazer isso, não. Não é sem prova, sem nada, sem substância, né? Tudo para defender o Gilmar Mendes, gente. Vale a pena? Fala a verdade. Vamos lá. Essa peça nós podemos entregar a vocês. Os anexos que a gente não vai poder entregar aqui, que era a compra de silêncio, né?
valores no começo de 70 mil que foram entregues e agora uma negociação final nesses dias de 400 mil. Confesso a vocês aqui, pessoal, nós não somos levianos de vir aqui jogar isso só por isso. Na verdade, eu acabei falando ali no meio de uma discussão porque estava entalado. E aqui eu faço questão da gente trazer aqui essa notícia de fato. Infelizmente, essa CPI virou um circo. É impressionante como... E agora ele ataca a CPI, um circo, faz o trabalho do STF. Olha só como é que o STF consegue colocar uma crise institucional dentro do parlamento, né? Porque vira uma briga lá de cão e gato. Por quê? Porque o STF interferiu nos trabalhos da CPMI. Agora vamos ver uma entrevista da deputada, ela dando entrevista depois lá no estado dela, né, no Mato Grosso, acho que é Mato Grosso do Sul, né? E aí ela dá entrevista para um canal lá, e você vai ver que ela está totalmente assim, né? Isso aí depois que o homem já provou que não tem nada a ver, entendeu? Que já botou o DNA, já fez o exame de DNA, já desmontou toda a denúncia falsa deles. E aí ela foi dar uma entrevista lá no estado dela, né? Eu acho que é no Mato Grosso do Sul. E aí o cara perguntou para ela, e aí, como é que é essa briga aí com o negócio? Você vai ver esse momento. E repare uma coisa, repare que ela está nervosa, que ela está insegura, que ela sabe que ela está numa fria, né? E ela está tentando se sair disso, né? Porque é um balaio de gato para ela agora. Mas vamos ver, você repara que ela vai começar, eu vou soltar uma fala dela já antes de chegar na pergunta do entrevistador. E você vai ver a fluidez da fala dela, como é que ela fala rápido, que ela fala com raciocínio, né? Ela solta, né, o raciocínio conectado com o pensamento. Então ela vai falando, né, e a mensagem sai fluindo normalmente. A hora que o entrevistado toca no assunto, pronto. Aí ela começa a gaguejar, começa a falar pausada, porque ela está cheia de cuidados, porque ela sabe que ela está pisando, né, em campo minado. Vamos ver. Não há maturidade política para entender ou para saber exatamente o que um parlamentar deve fazer, porque tem gente que não tem trabalho, tem parlamentar que não tem trabalho nenhum, passa o dia inteiro na rede social, arrumando confusão, eles não têm trabalho de projeto de lei realmente de peso, de relevância. Agora eu estou também na atualização do Código Civil, eu sou a relatora de família e sucessões. Isso requer muito trabalho. Isso faz o Código Civil nessa atualização, que a gente fazer todos, mas é muita responsabilidade. Você tem que estudar muito, não é brincadeira. Então, não dá para viver de lacrar. Então, essas pessoas que lacram não devem receber esse voto. Mas, infelizmente, é assim. Depois não adianta reclamar, gente. Depois reclama da política, mas foram as pessoas que colocaram eles lá. Democraticamente. Portanto, consciência e maturidade política que o momento requer. Ainda mais no ano de eleição, né? Pelo amor de Deus. Você reparou que ela fez uma fala assim com muita fluidez, né? E falando de lacração, que o pessoal fica inventando coisa na rede social, fazendo fake news e tal, só fica na rede social. Agora preste atenção que agora ele vai tocar no assunto. E aí ela começa a ficar, né, ela muda, né? E ela tem que ficar construindo o assunto na cabeça dela, porque ela sabe que ela está, né, enrolada nisso aí. Vamos ver. Falando até nessas polêmicas que nós estamos tendo, uma recente agora foi referente à senhora Lindenberg e o Gaspar. O que está acontecendo? Olha só, nós recebemos uma denúncia muito séria, já faz um tempinho, de que o deputado havia cometido um crime de estupro de vulnerável, certo? Ok, mas é algo que
A vida particular das pessoas não nos interessa, desde que não seja crime. É crime, tá? né? Aí é diferente. Diante desses fatos, nós protocolamos uma notícia crimes para o diretor-geral da Polícia Federal e hoje eu acho que está indo um para a PGR, Paulo Gonet. O que ocorre? Isso iria acontecer em silêncio. Nós iríamos levar os fatos que nos narraram, as provas que nos trouxeram, para que quem cuida disso cuide, não somos nós. Então, a nossa parte já fizemos sob pena de prevaricarmos. Eu não vou prevaricar. E eu não vou aceitar uma história dessa. Acontece que, no calor da emoção, da briga, quando ele começou a relatar, não sei o que aconteceu, porque eu não estava tão prestando atenção, eu não sabia que aquilo iria eclodir. O deputado Alfredo Gaspar falou alguma coisa para o deputado Lindenberg, e o deputado Lindenberg soltou que ele seria um estuprador. Aí o assunto veio à baila, veio à tona, aí foi aquela xingação, e aí nós nos reunimos, e a questão foi essa, porque senão o Lindenberg ficaria de mentiroso. Né? Então existe, a prova vai ser feita nos autos, existe uma denúncia. Segredo de justiça, existe uma denúncia com elementos, indícios suficientes para tanto. E a questão é a seguinte, ele estava com o exame de DNA na mão, tanto que você vê que a notícia estava correndo nos corredores, que ele já estava preparado. Mas este exame de DNA não é dele. E ele também apresentou, até nas redes sociais dele, uma moça falando que não é filha do deputado Alfredo. O exame de DNA é da menina com o pai da menina, que não é ele, entendeu? Por isso que não é dele. Está comprovado que o DNA da menina liga a menina ao pai biológico dela, que não é ele. Então, olha como é que ela foi envolvida nisso. O Lindenberg Faria colocou ela nessa briga. E aí você viu ela falando, né, que se ele não sustentasse, ele ia passar por mentiroso. Né, que eles estavam fuçando na vida dele, tentando achar qualquer coisa. Só que aquilo, eles acharam uma coisa, né, viram pelo em cabeça de ovo, acharam que não era ovo. Entendeu? Aí, antes de chegar na conclusão de fato o que era, aí ele soltou, falou, não, vou soltar essa porcaria aqui e tal. Pronto. E ela foi lá ser avarista da mentira dele. Entendeu? Vai vendo. Do Gaspar, e que é filha do primo dele, Marcelo Medra, lá, um juiz. Mas essa história não tem nada a ver. Não é essa a acusação. A acusação é dele ter estuprado uma menina que hoje tem 21 anos e a criança... Olha, ela ainda continua sustentando, hein? Olha a gravidade disso. Vai vendo. Gente, eu tirei o vídeo aqui. Vou colocar ele de novo, espera aí. Foi um erro aqui de cálculo. Vocês estão vendo, né, gente? O negócio é tão sério. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Aqui. Desculpa, viu, gente? Isso aqui não era para ter acontecido, não. E o assunto é tão sério que a gente fica assim, né, empolgado aqui. Deixa eu ver onde é que está a fala dele. Onde é que está a fala dele? Deixa eu ver aqui, peraí. Ia ser mesmo. Aí eu convidei também. Peraí. Bolsonaro, CGU do Lula, Vinícius. Não dá, Peraí. gente, não dá. É triste, não acabou em pizza, porque o nosso relatório, mesmo as pessoas não pré-julgarem ele, porque nós temos, tá porque aqui. as provas que a gente tem, né, esses elementos estão nos autos, a gente não pode mostrar. Segundo, que o ônus da prova é dele. Primeiro. Olha só, o ônus da prova é dele. Ela acusa e o ônus da prova é do acusado. Viu como é que ela se enrolou toda? Né?
Vamos ver. Em tese, o ônus da prova tem que ser do autor da ação, mas neste caso, se ele se recusar a fazer o exame de DNA, ele é considerado pai. Então, ele que se submeta, porque este exame ele tem uma credibilidade de 99,99%. É simples, é rápido, pronto. Agora, está fazendo disso uma discussão enorme, enorme, cada hora piora. Então, e além de tudo, é importante destacar que eu falei nessa coletiva para as pessoas, que não podemos esquecer do princípio constitucional da inocência, para as pessoas não pré-julgarem ele. Olha só, depois que ela fez a denúncia, que ela julga, e quer que as pessoas não julguem, ela está tirando dela da reta agora, você está percebendo como é que ela está complicando? Quer dizer, como é que ela está complicada nessa situação? Continue vendo. Porque nós temos uma denúncia e a pessoa tem um direito ao contraditório, ampla defesa, aquela coisa toda. Eu fiz essa introdução. E aí, nas redes sociais, eu disse o seguinte: ok, deputado, ele está batendo em mim. Faço o exame de DNA. Se o senhor não foi o pai, eu faço questão de fazer uma retratação, né, pública, né? Eu falo, desculpa, o senhor não é. Mas nem isso cabe, isso não cabe, porque eu não chamei ele de estuprador, não, nunca. Mas isso não cabe neste caso, sabe? Um processo de calúnia, de difamação. Ele pode me processar, mas a legislação não permite. Isso aí não é a questão. Porque neste caso, se uma mãe apontar um pai que não é o verdadeiro, não cabe dele contra ela uma indenização. Só que aí a turba dele já começou a falar que eu deveria ser presa, caçada. Então estão protegendo um possível estuprador de menores, pedófilo. Então, melhor falar e exigirem dele o exame de DNA, gente. Você viu? Ela é muito inconsequente. Ela diz que tem presunção de inocência e fala que estão querendo proteger o cara porque ele é isso e aquilo. Estuprador e pedófilo. E o cara já provou que não tem nada a ver. Então ela está complicadíssima. Isso vai dar pano para manga e nós estamos fechados aqui com o Alfredo Gaspar. A gente aqui não duvida nem um pouquinho da integridade dele, tá certo? A gente aqui põe a mão no fogo pelo Alfredo Gaspar. Prefiro queimar a língua do que pôr em dúvida, né, a idoneidade desse relator, que fez um trabalho fantástico. E a gente viu o tanto que ele é sério nas suas colocações. Vamos deixar a Soraya terminar aqui. Falando sobre CPMI, questão... Então é isso aí. Esse vídeo de hoje é sobre esse tema, né, nosso inquérito aqui sobre a fake news da Soraya Tronic junto com o Lindenberg Faria. E você? O que você acha disso? Né? Eu nem vou colocar a parte do Alfredo aqui, porque já está mais do que defendido. A gente já fala para você que já foi tudo desmentido, né? Ele já mostrou tudo direitinho, então. Só que agora esses dois aí vão ter que sustentar essa mentira aí e responder por isso, né? Estão no Conselho de Ética, vão ser processados. Aí diz que mandou para o diretor-geral da Polícia Federal, que é o André Rodrigues, né? Que é o rapaz político lá do Alexandre de Moraes. E para o PGR, né? O Paulo Gonet. Quer dizer, que é a turma que está aí para blindar. Né? Não sei se vai... Né? Nós vamos segurar esse processo aqui e não vamos deixar... Não vamos dar um resultado para eles, vai empurrar isso com a barriga. Não tem importância. Mas o Alfredo Gaspar já adiantou e já provou que não tem nada a ver, que a acusação é falsa. Não interessa o que o Paulo Gonet tem que falar. Né? O negócio tem que ir para frente. Isso é que está em jogo. Tá bom? Então tá bom. Sou João Paulo Guimarães, falando direto ao João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 935 da Comissão Cidadã de Inquérito. Inscreva-se no nosso canal, faça parte da CCI. A gente está chegando nos 87 mil. Olha que dificuldade para andar com esse vídeo, andar com esse canal, porque a gente aqui não tem recursos. A gente trabalha só com a boa vontade dos nossos membros, tá certo? Lembrando, né, que nós temos a nossa chave Pix, hoje é dia 4/4, dia de pagar nossas contas, e aqueles pingadinhos que estão chegando aí, né, já agradecendo de coração
todo mundo que estão aí contribuindo, e nós vamos caminhar, porque nós temos um propósito com essa Comissão Cidadã de Inquérito, né? Que é fazer com que o Brasil restabeleça, né, a normalidade e o seu processo democrático. E nós vamos fazer um curso básico sobre fiscais de partidos políticos durante o período eleitoral. Então, você que já se acha que deve ser importante participar desse processo, né, já se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos criar, né, módulos de cursos para treinar, né, o cidadão comum, aquele que quer ser fiscal, né, fiscal eleitoral dentro de uma sessão eleitoral. Tá certo? Ele vai estar representando uma das partes que está em disputa. Geralmente é alguém filiado a um partido político, de oposição, de situação. Mas nós vamos dar todo o beabá para vocês ficarem espertos como fiscalizar dentro de uma sessão eleitoral. Tá bom? Então tá bom, fique com Deus e até a próxima.